Olá, boa noite a todos. É uma honra estar aqui com vocês no Capacita Servidor 2023, trilha de formação à distância, já na jornada pedagógica de atualização em ferramentas digitais educacionais, tá? Metodologias ativas na prática. Eu sou a professora Verônica Molina e estarei com vocês neste módulo, o módulo 3, né, que consiste em 4 aulas. Hoje iniciaremos a primeira aula com a sala de aula invertida, tá? Não sei se vocês já ouviram falar ou não, né? Se já estudaram, né? Mas atualmente a gente tem chamado a sala de aula invertida como aprendizagem ativa também. Então pode ser que vocês vejam, né, em referenciais, né, bibliográficos, como aprendizagem ativa também. Tá bom? Então, assim, para a gente começar com a nossa aula, eu queria pedir inicialmente a vocês que, antes de vocês entrarem nas aulas, para assistir, vocês têm dentro da plataforma, né, do curso, todo um roteiro literário, né, de leituras acadêmicas sobre cada módulo, né, sobre os temas de cada módulo, inclusive bastante também da sala de aula invertida. Tá? Nós vamos trabalhar com ela hoje, vamos falar dos pontos principais da sala de aula invertida, falar um pouco dos fundadores, né, que a gente pode dizer assim, que é do Bergman e do Aaron Sanz, tá? E assim, tentar entender o porquê é tão importante o uso da sala de aula invertida, tá? Na educação. Em especial agora, né, com toda essa mudança da pandemia que a gente teve, agora a gente tem uma forma, né, uma forma híbrida, né, pois a sala de aula invertida faz parte do ensino híbrido, tá? E vocês devem ter visto com a Karen as aulas, né, nas aulas de metodologias ativas, né, falar um pouco sobre o ensino híbrido e nós também vamos pincelar um pouquinho, tá bom? Então, o que eu quero? Que vocês façam essa leitura antecipada, né, para os cursos, pois é uma forma também de vocês já irem treinando, né, como é a proposta real mesmo da sala de aula invertida, tá? Então, ela é a forma, acho que uma das mais completas que a gente tem dentro do ensino híbrido para o aprendizado do aluno, tá? E agora eu pergunto para vocês, o que é a sala de aula invertida? O que vocês acham? Né? Muitos dizem, né, no passado, que a sala de aula invertida nada mais é o que o professor dizia antigamente, né? Leiam a página tal para a próxima aula. Mas existe um processo muito maior por trás disso. Tá? O professor normalmente ele se planeja meses antes de colocar na plataforma. A plataforma ela tem que estar completa para que você possa dar a sua aula, né? Você muda, né, o formato dessa aula. Então a sala de aula invertida nada mais também conhecida como Flipped Classroom, né? É um modelo de ensino que inverte as atividades tradicionais da sala de aula, tá? E nesse modelo a gente tem os pontos chaves importantes da sala de aula invertida. A pré-aula, né, que a gente diz também como prévia, tá? Os alunos, eles acessam o conteúdo antes da aula, né, geralmente por meios de vídeos, leituras, podcasts, tá? Ou qualquer outro recurso online, tá? Isso para quê? Para que a gente introduza os conceitos e prepare os alunos para a discussão em sala. A ideia sempre é de que o professor dê uma prévia do tema, do que vai ser estudado. Né? Ele não dá aquela aula completa, né, que vai de início ao fim, que só ele fala e o aluno não presta atenção, ou o aluno não participa. Né? Ele somente fica como ouvinte. Não é isso. A ideia é que a gente dê aquela pinceladinha inicial
para dar aquela curiosidade no aluno, e depois a gente passe já com todo o material na plataforma, ele chega e o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma prévia, ele vai fazer uma investigação, ele vai pesquisar, ele vai ler, né, artigos, ele vai ler cases, ele vai ver vídeos. Para quê? Para que ele já venha já internalizado com todo esse conteúdo para a próxima aula. E nessa próxima aula, normalmente, a gente faz o quê? A gente pode montar, dentro também do ensino híbrido, a gente pode montar uma rotação por estações, a gente pode fazer uma plenária, a gente pode fazer fóruns, né? Então, assim, não fica mais para o professor aquela situação em que ele vai chegar e vai explicar tudo e o aluno fica, tá, assim, somente como ouvinte. Não, o aluno faz o processo invertido, tá? Então, eu vou entrar no outro ponto, né, da pré-aula, que seria a atividade em sala de aula, né? Que o tempo de aula ele é dedicado às atividades interativas, como discussões, né, em grupo, resolução de problemas, projetos práticos e colaboração. Os alunos aplicam o conhecimento adquirido durante a pré-aula. Ou seja, o aluno que não estudou, ele se perde durante a aula, depois, né, do que foi feito da pré-aula. Se ele não fez a leitura, se ele não participou na pesquisa, se ele não entrou na plataforma, né, ou por onde o professor envia as aulas, ele simplesmente se perde na sala de aula, né? Ele fica completamente perdido. E o professor, a tendência o papel do professor justamente o de atuar como facilitador, orientando os alunos, respondendo às dúvidas e fornecendo apoio individual. A ênfase na aprendizagem ativa e na personalização é muito importante nesse modelo pedagógico, tá? E assim, o que vocês imaginam também que possa ser? A gente preza muito na sala de aula invertida com uma das características que é simplesmente como benefício, né, o engajamento. Os alunos têm uma maior responsabilidade pelo seu próprio aprendizado, né, o que pode aumentar o engajamento, a motivação, né, o fato do aluno poder participar, poder debater, poder mostrar o que ele pesquisou além do que ele já estudou, né? A ideia é que o aluno sempre tenha o seu conhecimento com mais um, ou seja, ele sempre queira passar para o desafio adiante, né? Ele sempre vai querer um mais, né? Esse engajamento do aluno. Depois a gente tem uma compreensão profunda, né, que seria a interação em sala de aula, que permite uma compreensão mais profunda dos conceitos, pois os alunos aplicam ativamente o conhecimento. Então, uma forma de fazê-los pensar, né, desenvolver a criticidade deles, para que eles entendam os conceitos que estão sendo trabalhados em sala de aula. E a personalização, que é o modelo que permite adaptar o ensino às necessidades individuais dos alunos. Por isso, é um ponto-chave que o professor ele sai daquele tema, ou seja, daquele, como a gente falava antigamente, o pedestal, né, de que ele, né, é o detentor do conhecimento. Não, ele simplesmente ele é agora o mediador, ele orienta o aluno na sua aprendizagem significativa, na sua aprendizagem, tá? E a personalização, ela é muito importante, pois se você está numa atividade em sala de aula, você consegue avaliar qual aluno não está desenvolvendo e qual aluno está desenvolvendo. Você consegue ter, com as plataformas também, que a gente vai entrar mais adiante, a importância delas é muito grande porque você tem tudo sobre o seu aluno dentro da plataforma. Então, essa personalização você consegue fazer com que o aluno X, que não está desenvolvendo nessa atividade, possa ir para um grupo,
né, que o faça ou que o auxilie, né, que o oriente a desenvolver o que ele não está entendendo, tá? E isso é o que diferencia muito da aprendizagem tradicional, que a gente só descobriu que o aluno realmente não entendeu nada quando vinha a avaliação, né? Nesse caso, a gente já consegue fazer essas etapas durante, né, durante o processo da aula. De uma aula para outra, você consegue verificar se seu aluno está com algum problema, ou se ele está com algum déficit, ou ele não está entendendo, mesmo que ele não fale, você vai perceber, mesmo nos trabalhos colaborativos em equipe, aqueles alunos que são mais que trabalham mais e os que ficam quietos, os que estão ali, o que você percebe que ele não está tendo um bom rendimento, tá? Nesse caso, essa é a importância da personalização. E o tempo da classe mais eficiente, né? Você consegue trabalhar os 45 ou 50 minutos de uma forma muito mais eficiente que a tradicional, né? Porque é um tempo usado de uma maneira mais eficaz, né, concentrando-se em aplicação na discussão do tema, né, não se perde fazendo o momento em que você escreve na lousa, o momento que você faz isso, como era na tradicional, você simplesmente faz, né, com que esse tempo seja muito mais trabalhado e o engraçado quando você aplica, né, é que os alunos com o tempo eles vão percebendo que o tempo passa muito rápido, porque você não tem espaços, né, de parada, como vou escrever na lousa, colocar o enunciado, eles vão copiar. Não, você tem um debate, você tem uma plenária, né, você faz a apresentação, você faz um trabalho de rotação por estações, você pode fazer uma gamificação na aula também. Então, isso faz com que o tempo dela seja muito mais bem aplicado, né, também. E a tecnologia na sala de aula invertida que a gente tem são vídeos e recursos online, né, que são comumente usados para fornecer conteúdo pré-aula. Tá? A plataforma, toda essa elaboração, né, da aula, ela é feita simplesmente muito antes e já está na plataforma no dia em que o aluno recebe a orientação do que ele tem que pesquisar. Então, como se vocês fossem fazer agora, aula 1, sala de aula invertida, lá estará leituras, artigos, vídeos, né, tudo que tem lá para a gente estudar e ter um aprendizado prévio do que vem para a próxima aula. E o interessante é que a plataforma, ela registra, né? Ela é um grande aliado dos professores nesse sentido, pois ela registra se o aluno entrou, se o aluno não entrou para assistir o vídeo, quanto tempo de vídeo ele assistiu, tá? Se fez o download da leitura, se não fez. Então, a gente tem também algo para corroborar a nossa aula. Se você vê que um certo aluno não está desenvolvendo, não está participando, é só olhar na plataforma e você vai ver que o aluno realmente, muitas vezes, não entrou para ver o vídeo, não fez o download da leitura, né, não entregou o trabalho no prazo, né? Então, a gente tem essa arma como uma aliada, né? A plataforma como nossa aliada para para que você faça essa personalização da sua aula. Você vai ver o que está acontecendo com cada aluno, né? Como cada um reage, tá? E ela também ajuda a organizar os recursos e as avaliações, tá? Então, tudo relacionado à sua aula vai estar dentro da plataforma, tá? E os fóruns online ou ferramentas de colaboração, eles facilitam também a discussão fora da sala de aula, tá? O grande desafio, os grandes, né, desafios da sala de aula invertida seriam acesso à tecnologia, né? Nem todos os alunos podem ter acesso igual a dispositivos ou conexões à internet,
tá? Preparação do conteúdo, criar materiais de alta qualidade para a pré-aula pode ser demorado. É assim, realmente é assim, quando você começa o projeto da sala de aula invertida, ele se transforma em um trabalho um pouco mais demorado, porém, o resultado é muito maior do que você montar uma aula tradicional, tá? Porque normalmente na aula tradicional você mesmo vai fazer a leitura, os alunos vão ouvir, você pede para que leiam, eles não leem. Isso também pode acontecer na sala de aula invertida, porém, ela está lá já para que ele tenha essa obrigação e essa responsabilidade de fazer a leitura, porque ele uma hora ele vai perceber que se ele não fizer isso, o que vai acontecer? Ele não vai participar da aula, ele sempre vai estar atrás, tá? E isso faz com que venha o processo de engajamento do aluno, tá? E o monitoramento do progresso, que é o que eu sempre falo, que as plataformas, elas nos auxiliam muito nesse sentido, e os trabalhos colaborativos também em sala de aula, tá? E a própria função do professor como mediador, né? Como o professor que orienta a aula em si. Isso é muito importante, porque eles têm... isso tudo faz com que a gente consiga monitorar os nossos alunos e perceber logo no início, antes, durante ou depois, a gente consegue perceber as dificuldades, né, de cada um e fazer assim um estilo personalizado para cada um, para cada aluno com a sua necessidade, tá? E assim, o que a gente pode pensar da sala de aula invertida? Que ela é uma abordagem educacional que prioriza a aprendizagem ativa, tá? O envolvimento do aluno e a personalização, embora tenha benefícios notáveis, é importante adaptá-la às necessidades específicas dos alunos e fornecer suporte para superar os desafios tecnológicos e de conteúdo. Ela continua a evoluir como uma ferramenta valiosa na educação contemporânea. Ela vai sofrendo algumas mudanças, né? Ela sempre está sendo atualizada, sabe? Então, é muito importante que vocês façam as leituras de livros, de vídeos, né? Vejam os vídeos relacionados ao John Bergman, que nós vamos falar daqui um pouquinho mais. Com relação à sala de aula invertida, a gente tem alguns livros, né, interessantes para que se veja. Esta aqui é uma, né, que é... Opa, tá, eu estou desaparecendo junto com ela, né? Então, é o livro que a gente tem, que não vai aparecer aqui, por causa do fundo, que é a Sala de Aula Invertida, do Jonathan Bergman e do Aaron Sanz. É excelente para que vocês leiam, né, e entendam todo esse processo realmente que existe. Depois a gente tem, tá em espanhol, que é Dê a Volta, né, na sala de aula, ou seja, faça a sala de aula invertida, que também tem um prólogo do Mark Prensky, tá? Ela está em espanhol, mas é muito interessante, muito legal também para ler. E falando um pouco no precursor, né, da sala de aula invertida, a gente pode falar um pouquinho do John Bergman. John Bergman eu conheci em 2017 num congresso Flipped Classroom na Espanha, em Madrid. É uma pessoa muito tranquila, muito sossegada, sabe? Ele é pastor, né? E assim, ele tem aquela energia assim, muito calma, muito ponderado, é um amor de pessoa, tá? Então, o que a gente tem aqui com relação ao John Bergman e ao Aaron Sanz? Os dois, eles trabalhavam numa escola, tá, de ensino médio dos Estados Unidos, e eles
perceberam que durante os jogos escolares que a gente tem aqui no Brasil, eles perceberam que os alunos faltavam, né, em grande quantidade, porque grande parte ia jogar, e como fazer para que esses alunos pudessem voltar, né, voltar e conseguir acompanhar a sala de aula, porque as aulas continuavam e os alunos ficavam um pouco perdidos. Então, eles decidiram gravar as aulas para esses alunos, né, e deixar para que eles vissem em casa, né, e trouxessem as dúvidas depois. Esse método deu tanto certo que alguns professores de outras disciplinas, eles começaram a fazer esses vídeos justamente para auxiliar os alunos que tinham dificuldade, porque o aluno poderia ver a aula 1, 2, 3, 4, quantas vezes ele quisesse. E isso foi se tornando um hábito entre eles. E eles observando esse desenvolvimento, né, desse processo, né, tanto para os alunos que tinham uma certa dificuldade e para os alunos que faltavam, né, por causa dos jogos ou por alguma doença que os deixasse por muito tempo em casa, eles começaram a perceber que esse método, esse modelo pedagógico dava certo, tá? No caso do desenvolvimento do modelo, Bergman e Aaron Sanz, eles começaram a usar a sala divertida nas suas próprias aulas de aula como professores de química. Se vocês forem ver os vídeos no YouTube, eles mostram algumas aulas deles, como eles fazem todo esse processo da sala de aula. Né? Então, esse acesso do conteúdo fora da sala de aula poderia, né, na cabeça deles, poderia usar o tempo em sala para interações mais significativas, que acabaram sendo os fóruns, as plenárias, né, os trabalhos em equipe, né, em grupo, colaborativo, tá? Então, com isso, eles desenvolveram muitos recursos e estratégias para ajudar outros professores a implementar a sala de aula invertida. Isso inclui a criação de vídeos de ensino. Antigamente, na época que eu estudei sobre a sala de aula invertida, se falava muito dos vídeos. Tá? Agora, depois de 6, 7 anos, a gente tem outras formas também de você passar a sala de aula invertida. Temos os podcasts, né? Temos somente áudios, temos os vídeos, gamificações. Então, a gente tem N formas, né, de passar agora todo esse conteúdo prévio para o aluno, tá? E sempre com a ênfase na personalização da aprendizagem, tá? A divulgação e o treinamento, eles têm trabalhado ativamente para compartilhar suas experiências e treinar outros educadores na implementação da sala de aula invertida. Se vocês não sabem, existe uma revista aqui, mais o Beckman, né, escreve que seria Flipcom, a Flipcom, isso. É uma revista que sai todos os meses e eles também têm uma certificação para os professores que querem realmente aprender, né, ao processo, o modelo pedagógico da sala de aula invertida e também para capacitar outros professores. Então, você pode se tornar uma pessoa que capacite, que tenha, né, também a certificação da sala de aula invertida, tá? Bom, com isso, o impacto na educação, né, com o trabalho dos dois, contribuiu para que uma mudança da maneira como muitos educadores abordam o ensino. A sala de aula invertida tem o potencial, né, de melhorar a aprendizagem dos alunos ao permitir um ensino mais personalizado e interativo, tá? E
no caso John Bergman, que é o mais conhecido, né, ele desempenhou um papel significativo na promoção da sala de aula invertida como um método eficaz de ensino, destacando os benefícios de dar aos alunos um papel ativo, né, em seu aprendizado e usando o tempo de aula de forma mais produtiva. Né? A gente tem essa situação, né, na educação, que é, você tem 50 minutos de aula, você dá só meia, porque 20 você tem que acertar, colocar a sala em ordem, conversar com os alunos, não. Você tem uma forma muito mais produtiva, né, de utilizar o tempo da sala de aula, certo? Então, aqui nós temos alguns pontos interessantes, né, com relação à sala de aula invertida. Eu espero que vocês façam as suas leituras, né, enviem as suas dúvidas, certo? E deem uma olhadinha, né, no link que fala sobre a revista da sala de aula invertida, né, e sobre a certificação, se vocês tiverem interesse. Uma coisa é certa, depois dessa pandemia, com certeza, a coluna vertebral da educação realmente será a sala de aula invertida. Espero que tenham gostado, tá? Façam suas leituras, estudem, mandem suas dúvidas, tá? E vamos nos conversando. Até a próxima aula.